Alterando o DOM. Vamos relembrar o que é o DOM, ver como é que a gente pode acessar elementos HTML da página, e aí a gente vai ver como que a gente pode selecionar não apenas um elemento, mas vários elementos. Por exemplo, eu quero todos os parágrafos da página. Vamos ver também como alterar o conteúdo desses elementos, alterar atributos e colocar e remover classes CSS desses caras. Claro, tudo isso usando JavaScript. Nós vimos que o DOM é a árvore de elementos HTML da página que é montada pelo navegador quando ele lê o código HTML da página e vai mostrar isso, né, para os visitantes. É a visão viva que o JavaScript tem dos elementos HTML da página. E aí, se a gente quiser interagir via JavaScript com algum desses elementos da página, um botão, uma tabela, um parágrafo, uma imagem, a gente precisa pegar uma referência a esse elemento HTML. E como que a gente pode fazer isso? Utilizando o objeto document e o método query selector. A gente passa um único argumento para esse método, que é um seletor CSS que indica que elemento que a gente quer. E aí o navegador vai lá e retorna uma referência a esse cara. Só lembrando algo bem importante, que é o seguinte: eu gosto muito de colocar o sufixo EL nessas variáveis, porque só de bater o olho no nome da variável, eu já sei que ela aponta para algum elemento HTML. E existe um conjunto de coisas que a gente pode fazer via JavaScript com qualquer elemento HTML. E a gente vai ver várias dessas coisas aqui hoje. Mas aí, gente, e se eu quiser selecionar vários elementos em vez de apenas um? Por exemplo, se eu quiser todos os parágrafos, ou todas as divs, ou todas as imagens, ou todos os elementos que possuam uma certa classe, tá? A gente pode também. Além do Query Selector, existe o Query Selector All. Ele retorna todos os elementos que forem selecionados de acordo com o seletor que você passou. Neste caso aqui, o que eu queria? Todos os inputs que eu tenho na página, sei lá para quê, para fazer alguma coisa com eles, para ver o que está digitado, para ver se todos têm alguma coisa digitada, se o usuário esqueceu de digitar alguma coisa desse tipo. Então, Document Query Selector All, passei o seletor que eu queria. E aí, por exemplo, se eu quiser ver qual que é a quantidade de inputs que eu tenho na página, eu posso colocar inputs.length. Se eu quiser, por exemplo, pegar o primeiro input desses que estão na página, eu vou colocar o índice 0 desse cara aqui. Um detalhe importante é que o Query Selector All, ele não retorna exatamente um vetor. Ele retorna um negócio que lembra muito um vetor, chama NodeList. A gente vai ver a diferença daqui a pouquinho, tá? Mas saibam que ele se comporta muito parecido com um vetor, só tem algumas diferenças que a gente vai ver. Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Digamos que eu quero pegar todas as imagens que eu tenho na página, então eu vou fazer um Query Selector All da tag img, e aí eu quero colocar um evento de clique nessas imagens. Toda vez que uma imagem for clicada, eu quero fazer alguma coisa. Então a minha primeira ideia seria fazer o quê? Seria eu pegar o variável imagens e colocar um Add Event Listener de clique nela. Só que olha só, não vai dar certo não. Isso vai dar um erro. Vai falar o seguinte no erro: olha, essa variável imagens não possui um método que chama addEventListener. Por quê? Essa variável imagens, ela é um elemento HTML da página? Não é não. Ela é um NodeList, que é muito parecido com um vetor. E um vetor não tem um método addEventListener. Tudo bem, se eu tiver 10 imagens nesse vetor, cada imagem desse vetor possui lá um addEventListener. Mas o vetor em si não possui não. Então, e se eu quiser fazer com que quando cada uma dessas imagens for clicada, algo aconteça? Não tem problema não. O que eu vou precisar fazer? Eu vou ter que percorrer esse vetor, né, que na verdade é um NodeList, e para cada elemento, ou seja, para cada imagem que está nesse vetor, eu vou ter que colocar o evento de clique. Então, como que eu faria? Um for. Aqui eu coloquei um for tradicional, inclusive. O i indo de 0 até a quantidade de imagens presentes na minha página. Eu vou lá e para a imagem índice i, né, a imagem atual aqui do for, eu vou chamar o addEventListener para um clique e registrar a função que eu quero que seja executada.
Ou seja, essa forma está errada, essa forma está certa para a gente fazer isso. Isso aqui vai dar um erro no seu código. Por que eu estou frisando isso? Porque esse é um tipo de erro muito comum para quem está começando a programar em JavaScript e está aprendendo como que funciona e tal, os tipos de dados e etc. Como eu tinha falado, o que o Query Selector All retorna é um node list, que é praticamente um array, um vetor. Ele possui os métodos essenciais dos vetores. Olha só, você pode fazer esse cara retornado pelo Query Selector All, ponto length, e você vai ter, né, o tamanho, a quantidade de elementos desse node list. Você também pode até chamar o for each, tá? Não tem problema nenhum, pode colocar um for each nele também, assim como você poderia se fosse um vetor. E você também pode indexar para poder pegar o elemento 0, o elemento 1, o elemento i, né? O iésimo elemento. Não tem problema nenhum, como se fosse um vetor. Então, qual que é a diferença? O node list ele só possui o básico dos vetores. Você consegue o length, você consegue indexar e você consegue chamar o for each. Mas se você quiser, por exemplo, chamar aquele index of, chamar o sort para ordenar, reverse, filter, find, map e outros, você não consegue fazer isso com o node list. Com um vetor, né? Bom, esses caras são métodos de vetores. Mas aí, beleza. O que você pode fazer com isso então? Bom, se você quiser chamar, por exemplo, um filter para algo que foi retornado de um Query Selector All, ou seja, um node list, você pode montar um vetor a partir da node list. Aqui o Query Selector All pegou todos os parágrafos e retornou um node list para essa variável, todos os parágrafos. E aí, na linha de baixo, eu estou convertendo esta node list para um vetor. E aí eu vou ter acesso a todos os métodos de vetor. E eu faço isso com array.from e coloco aqui o node list. E vamos relembrar aqui, gente, do objeto document, que é o cara que nos dá acesso ao DOM. A gente viu na aula anterior que uma vez que você tem acesso a um elemento HTML por meio do JavaScript, ou seja, você fez um Query Selector ou um Query Selector All para pegar uma referência a um elemento, você pode, por exemplo, associar um evento de clique a esse elemento, ou um outro tipo de evento também que existe. Você pode pegar ou alterar os atributos desse elemento, você pode alterar o conteúdo, o que vai entre a tag de abertura e a tag de fechamento, e você também pode alterar o estilo desse elemento. Vamos lembrar também de qual que é a anatomia de uma tag HTML. A gente tem a tag de abertura, tem a tag de fechamento, o que está entre elas a gente chama de conteúdo, e esse kit completo a gente fala que é um elemento HTML. E lembrando que as tags de abertura podem conter atributos. A tag de imagem ela possui o atributo src. Um parágrafo pode possuir o atributo class. Um input pode possuir um atributo type e, né, vários outros atributos que existem aí, são só exemplos. Então, para a gente poder, via JavaScript, alterar o conteúdo de um elemento HTML, a gente pode fazer isso via a variável que aponta para esse elemento, .innerHTML, innerHTML. Aí vamos ver um exemplo aqui, ó. O que eu quero fazer é chegar nesse resultado aqui, ó. Até agora, 0 cobaias clicaram aqui. Então, o cobaia vai lá e clica, virou 1. Clica de novo, 2, e aí vai clicando, vai aumentando os cobaias. Como que a gente poderia fazer isso? Olha só, do ponto de vista de HTML, o que eu tenho aqui? Eu tenho um parágrafo que está aqui, e aí eu tenho, né, o trechinho até agora, e aí esse pedaço aqui que eu coloquei um círculozinho e tal, eu criei um span e coloquei um ID nele para poder fazer um CSS, ficar com a bordinha redondo e tal, e depois o restinho do texto. Aí, gente, olha só como é que a gente pode fazer o JavaScript para deixar o usuário clicar nesse contador e o número ir incrementando da seguinte forma. Então, aqui primeiro eu tenho uma variável com a quantidade de cliques que já aconteceram. E aqui uma variável que aponta para o elemento HTML referente a esse contador. Fiz um Query Selector com esse ID aqui. E aí eu coloco um evento de clique. Olha que interessante. O clique ele não funciona só para botão, não. Ele funciona para qualquer elemento HTML, para imagem, para parágrafo, para div, para span, qualquer coisa que você quiser.
Então, quando acontecer um evento de clique, ele vai executar essa função aqui, que vai aumentar o meu contador, que eu programei errado aqui, era para chamar cliques. Então, cliques mais. E na linha de baixo, ele vai alterar a propriedade inner HTML desse cara aqui que aponta para o spam. E vai falar que ele é igual ao contador que deveria se chamar cliques aqui no caso. A gente também pode alterar atributos dos elementos HTML. Digamos que você está fazendo um jogo de Pokémon. E aí o jogador vai lá e vai trocar, guardar o Pokémon na Pokébola e colocar outro para lutar. Então, você tem uma imagem na sua página que tem um src com o Pokémon atual. E aí ela tem um ID que chama Pokémon lutando. E aí, se você quiser alterar qual Pokémon que está aparecendo lá, que é o lutando, você pode, por exemplo, via JavaScript, alterar o valor do atributo src. Como? Bom, primeiro, pega uma referência a esse cara, utilizando, claro, o query selector. E aí, logo em seguida, você pode definir o novo atributo, como o elemento HTML ponto o nome do atributo. No caso, o atributo é o src. E aí você vai lá e coloca um novo valor. Aí, a partir desse momento, trocou, né, o atributo, aparece a imagem do melhor Pokémon que existe. Nesse caso aqui, gente, a gente alterou o src, mas você pode fazer exatamente a mesma coisa para alterar qualquer atributo HTML de qualquer elemento HTML. Por exemplo, você pode pegar ou alterar o valor do atributo value dos inputs, que indicam o que está digitado ou selecionado no input que você quer. A gente também pode colocar e remover classes CSS de elementos HTML. A gente faz isso de 3 formas. Você vai pegar uma referência ao seu elemento HTML, acessa uma propriedade que se chama class list, ou seja, lista de classes, detalhe para o L maiúsculo, notação Camilo. Então, elemento HTML.classList, e aí você pode colocar add para adicionar uma classe, remove para remover e toggle para inserir ou remover. Ele insere se o elemento não tem essa classe ainda, e se você chamar de novo, ele vai remover. Detalhe importante, como o navegador sabe que a gente está falando de classe, a gente não tem que colocar o pontinho que a gente costuma colocar quando a gente está se referindo a classes, não. Coloca só o nome lá, diretão mesmo. A gente pode utilizar isso, por exemplo, para deixar o usuário marcar elementos. Você pode mandar o usuário falar tipo assim, beleza, de quais dessas imagens aqui você gosta? Aí o usuário pode ir lá e marcar uma ou mais imagens. A gente inclusive vai ver daqui a pouquinho como que a gente pode fazer isso. Ou então a gente também pode fazer, sei lá, um menu lateral aparecer na página quando algo é clicado. Vamos ver esses exemplos. Para a gente definir quem está selecionado, neste caso aqui dos fantasminhas, que você pode selecionar quantos você quiser, qual que é a ideia geral aqui do seu programa JavaScript? No evento de clique de cada imagem, a gente vai alternar, né, colocar, inserir ou remover a classe que chama selecionado do elemento que foi clicado. Mas que classe é essa, gente? Eu criei aqui, tá, uma classe selecionado que faz com que o background da imagem fique alaranjado. Só isso. Essa é a classe selecionado, não tem segredo nenhum. Então, quando o elemento ele possui essa classe, ele fica com o fundinho alaranjado. E aí, o meu programinha JavaScript, de novo, no evento de clique de cada uma dessas imagens, ele vai colocar ou remover essa classe selecionada de quem foi clicado. Como que eu coloco ou removo? Elemento que foi clicado, .classList.toggle, e aí o nome da classe. Mas e se eu tiver um caso que é o seguinte, eu quero que o usuário escolha apenas um fantasminha? Como que eu poderia fazer esse programa então? Bom, muito parecido. No evento de clique de cada uma dessas imagens ou qualquer elemento HTML, você vai primeiro remover a classe selecionada de todos os seus fantasminhas, né? De todos os elementos que poderiam estar selecionados. E aí você recoloca essa classe selecionado apenas no elemento que foi clicado neste momento. Tá? Então, um programa muito parecido. Quem quiser de curiosidade pode clicar aqui, pode acessar os slides e clicar aqui em Edit in JS Fiddle, que consegue ver o códigozinho completo
desses dois exemplos. E outra coisa que a gente pode fazer só com esse lance de colocar e remover classe no clique de um botão, de alguma coisa, fazer um menu lateral aparecer. Olha que legal. Nessa página aqui, ó, a gente tem um menu lateral que aparece e desaparece na hora que eu clico nesse botão aqui, ó. Como que a gente poderia fazer isso? Olha só que interessante. Primeiro eu vou mostrar o JavaScript para vocês verem o tanto que é simples do ponto de vista de JavaScript. Olha só, eu preciso pegar uma referência ao botão que eu estou clicando e eu preciso pegar uma referência ao body da página. E aí, o botão que eu clico e desclico, entre aspas, eu coloco um evento de clique que vai chamar essa função aqui que eu dei o nome de alterna menu. E aí, o que essa função está fazendo? Simplesmente ela chega lá no body e coloca ou remove uma classe que eu chamei de menu visível. Então, quando o body tem a classe menu visível, ele está assim. Quando ele não tem a classe menu visível, ele está assim. Aí a mágica aqui, gente, ela está mais no CSS mesmo. Se a gente vê essa classe menu visível, a gente vai ver o seguinte, que esse elemento que é o menu, ele fica, por padrão, deslocado à esquerda da página, tipo, fora da área visível da página. E a gente faz isso com um position absolute, colocando uma propriedade left com um valor negativo. Mas negativo quanto? Esse do 201 não aleatório aqui, não é aleatório não. Se o menu tem 200 pixels de largura, eu coloquei ele menos 201 pixels, né, com o left, ou seja, ele está 201 pixels à esquerda da página. Só que, quando o body possui a classe menu visível, que é o que o JavaScript está fazendo, o elemento menu ele passa a ter a propriedade left igual a 0. E como eu coloquei uma transição para que ele faça né, a coisa bonitinha, suave, ao longo do tempo, tipo uma animaçãozinha, então tem esse efeito gostoso dele ir, né, aparecendo aos pouquinhos, muito bonitinho. De novo, quem tiver curioso, entra aqui no slide, acessa o link, tem tudo lá bonitinho para vocês. Agora, vamos falar um pouco sobre a atividade de hoje da exploração espacial.